Oi, gente. Hoje nós iremos apresentar um seminário sobre micorremediação. Eu sou a Ana Carolina e vou acompanhar vocês pela primeira parte do trabalho. Meu nome é Kaique Pires e eu vou acompanhar pela segunda parte. Bom, o nosso seminário se baseia em uma revisão de um artigo que é a micorremediação de efluente do processamento da mandioca em batelada dispersa. Aqui estão os autores e a instituição de ensino ao qual eles são vinculados. Bom, fazendo uma breve introdução, a micorremediação nada mais é do que uma alternativa sustentável para o tratamento de resíduos, especialmente os tóxicos, e nesse caso, o micro-organismo utilizados são os fungos. Bom, o problema ambiental levantado pelo artigo trata da manipoeira, um composto tóxico que é derivado do processamento da mandioca. A mandioca é uma das culturas mais importantes em regiões tropicais, especialmente no Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Porém, a manipoeira ela apresenta algumas características muito tóxicas ao solo, como elevada demanda de oxigênio, presença de cianito e potencial toxicidade para solos, micro-organismos e organismos aquáticos. O descarte inadequado da manipoeira pode comprometer ecossistemas aquáticos e terrestres, afetar a microbiota do solo, reduzir a disponibilidade de oxigênio dissolvido em corpos hídricos e provocar toxicidade aguda em organismos não-alvo. Sendo assim, é essencial o desenvolvimento de tecnologias ambientalmente sustentáveis capazes de reduzir tanto a carga orgânica quanto a toxicidade desse efluente. Assim, surge como alternativa a micorremediação, uma vertente da biorremediação que utiliza fungos para a degradação, transformação ou imobilização de contaminantes tóxicos. Por que se utiliza a micorremediação? Porque os fungos, eles são capazes de produzir enzimas extracelulares, têm a capacidade de degradar compostos recalcitrantes, eles têm crescimento em ampla faixa de pH, além de maior tolerância a ambientes tóxicos em relação às bactérias. Os fungos filamentosos também possuem elevada tolerância a variações ambientais, como mudanças de pH, disponibilidade limitada de nutrientes e presença de compostos tóxicos. Além disso, outra característica dos fungos que é muito utilizada é, é a formação de micélios, as estruturas que aumentam a área de absorção do fungo com o solo. Algumas das vantagens da micorremediação são: é um processo que não utiliza água natural tratada, gerando economia de recursos naturais e financeiros. O processo é seguro e não afeta diretamente o meio ambiente e nem a comunidade. No tratamento, os compostos atóxicos não são removidos, não exercem influência em operações já realizadas no local e também pode ser realizada em lugares de difícil acesso, como no caso de florestas. Os fungos filamentosos se destacam devido ao seu crescimento micelial, que aumentam a área de contato e favorecem a biodegradação, como já foi dito anteriormente. Mas dentro dos filamentosos, o gênero Aspergillus é amplamente estudado devido a sua alta capacidade metabólica, a produção de ácidos orgânicos e a resistência a compostos tóxicos, além da facilidade de cultivo em condições laboratoriais e industriais. Bom, o artigo foi dividido em dois objetivos. O objetivo principal, que é avaliar o potencial do fungo Aspergillus na redução da carga orgânica e concentração de cianeto no solo, e o objetivo específico, que é verificar a toxicidade da manipoeira ao fungo, avaliar o crescimento fúngico em diferentes concentrações do efluente e analisar a eficiência da remoção de cianeto e dependência química de oxigênio sob diferentes condições. A metodologia também foi separada em duas etapas. Antes da etapa inicial, ocorreu a coleta, a maceração e a extração no extrato da manipoeira. Após essa coleta, foi realizada a etapa 1, que é o teste de toxicidade. O que é o teste de toxicidade? Foi avaliado o crescimento do fungo em diferentes concentrações de manipoeira que variaram de 5 a 100%. E esse experimento foi realizado em placas de Petri, e o resultado obtido foi que, independente da concentração de manipoeira, o crescimento fúngico foi igual, o que quer dizer que o fungo não é muito afetado pela toxicidade, pela concentração da manipoeira. Já a etapa 2, que foi a etapa de reação em batelada, foi utilizada para analisar a influência das condições nutricionais no desempenho do fungo, por meio da análise do pH, dependência química de oxigênio e cianeto livre. Foram utilizados 50 reatores com biomassa dispersa, avaliando em condições de sacarose e fontes de nitrogênio ausentes ou presentes, com tempo médio de 168 horas. E aqui estão os Erlenmeyers utilizados na metodologia. Agora, vou passar a palavra para o meu amigo Kaique, que vai tratar da segunda parte do trabalho com vocês. Olá,
E como resultados, notamos que o pH dos reatores manteve-se predominantemente entre 3 e 6, faixa considerada ideal para o crescimento e atividade metabólica de fungos filamentosos. A leve acidificação observada em alguns sistemas está associada à produção de ácidos orgânicos pelo metabolismo do aspergillus, especialmente quando há disponibilidade de fontes de carbono facilmente assimiláveis como a sacarose. Em relação à remoção da matéria orgânica expressa pela demanda química do oxigênio, os resultados indicaram elevada eficiência do processo e o maior percentual de remoção, aproximadamente 91%, foi observado nos reatores suplementados com fontes de nitrogênio. Isso ocorre porque o nitrogênio é essencial para a síntese de proteínas, enzimas e ácidos nucleicos, favorecendo o crescimento celular e a atividade enzimática do fungo. Os reatores suplementados apenas com sacarose também apresentaram bons resultados, uma vez que a disponibilidade do carbono estimula a respiração e o metabolismo energético do microorganismo. Por outro lado, os reatores sem suplementação nutricional apresentaram menor eficiência, evidenciando a importância do balanço entre carbono e nitrogênio para o desempenho da micorremediação. Quanto à remoção dos cianetos, os resultados foram altamente expressivos. O fungo foi capaz de remover até 97% do cianeto presente na manipoeira, atingindo concentrações finais abaixo do limite máximo permitido pela legislação ambiental brasileira. Esse processo está relacionado à capacidade do aspergilo de converter o cianeto em compostos menos tóxicos, por meio de vias metabólicas específicas associadas ao metabolismo nitrogenado. Quando comparado a outros estudos disponíveis na literatura, os resultados obtidos nesse trabalho se destacam tanto pela elevada eficiência quanto pelo menor tempo e pelo menor tempo de tratamento. Estudos de autodepuração natural da manipoeira relatam baixas taxas de remoção de cianeto, mesmo após longos períodos. Da mesma forma, consórcios microbianos frequentemente apresentam um desempenho inferior quando comparados ao uso isolado de fungos filamentosos adaptados. Apesar dos resultados promissores, o estudo apresenta limitações, como a realização da escala laboratorial e a ausência de análises sobre possíveis subprodutos da degradação do cianeto. Assim, pesquisas futuras devem avaliar a aplicação da micorremediação em escala piloto, bem como a toxicidade residual do efluente tratado. De modo geral, o estudo demonstra que a micorremediação utilizando o fungo Aspergillus é uma alternativa eficiente, sustentável e biologicamente robusta para o tratamento da manipoeira. Os resultados reforçam o potencial dos fungos como ferramenta biotecnológica no controle da poluição ambiental e na promoção de práticas mais sustentáveis na agroindústria.